Se não tem, briga na tua clínica, cobra porque precisa ter uma TO. E essa TO precisa trabalhar de uma maneira correta. Né? Nessa clínica é preciso ter alimentos pastosos, sólidos, para que seja trabalhado essas questões sensoriais da tua criança. Porque isso é preciso ser trabalhado, essa criança precisa tocar, pegar. Como você vai fazer? Você vai trabalhando isso, eu vou deixar na mão da TO, eu levo para a clínica faz lá e acabou. Então, não, tá errado também. Fica uma dica para você aqui, mamãe, pais e mães. Não deixa só na mão dos profissionais, não é médico, não é só médico, não é só a clínica, não é só o tratamento ABA, Denver, enfim, são inúmeros tratamentos que existem, mas a maioria deles é o ABA. Não é só por conta dos profissionais que estão lá. Você precisa dar continuidade a esse tratamento dentro da tua casa. Vou dar uma pausa aqui porque está passando um avião. Eu moro aqui próximo ao aeroporto, então é um barulhinho meio chato. Eu tenho que esperar um pouquinho para que vocês consigam me ouvir melhor. Foi embora. Como eu estava dizendo, essas questões sensoriais elas precisam ser trabalhadas de forma correta dentro das clínicas. A maioria, algumas clínicas tem lá TO, mas não trabalham, não tem alimentos. É preciso ter frutas, alimentos cozidos, cru, para que essa criança tenha tato e essa dificuldade sensorial ela seja diminuída a ponto da criança ter aceitação. Vamos falar do Gustavo agora? Vamos? O Gustavo, ele tem essa dificuldade ainda. Ele não come de tudo. Como eu disse no vídeo anterior, para que você entenda esse vídeo, você precisa ouvir, você precisa assistir o vídeo anterior. Seletividade alimentar, parte 1, esse é o seletividade alimentar, parte 2. Então não deixa de ver esses dois vídeos para que você entenda. Se você ver o 2, não entende porque não viu o 1. Se vê o 1 e não vê o 2, vai ficar pela metade e não vai entender, fica a informação pela metade. Então assiste os dois vídeos para que você entenda. O Gustavo, ele passou a aceitar alguns alimentos. O primeiro alimento que ele comeu sólido foi batata frita. Depois ele deixou de comer. Passamos um tempo, ele deixou de comer, ainda bem. Mas ele aceitou. E ele foi aceitando, depois ele passou a comer pão. Nós somos fabricantes de salgados, então ele passou a comer salgado. Isso com um tempo depois. Veio o pão, veio o salgado, tudo alimento crocante. O pão não é tão crocante assim, mas ele gostava mais daquele pão crocante. Você compra aquele pão que é molinho, o pão francês, ele é molinho, ele gostava mais daquele crocante. O Gustavo, ele é seletivo alimentar e tende a comer comidas mais crocantes, né? Então, eu fui trabalhando isso, trabalhamos com ele dentro de uma clínica, né? Hoje ele está sem esses tratamentos, ok? Por motivo de forças maiores. E nós trabalhamos isso em casa e continuamos a fazer isso em casa. Então, a maior parte do que é preciso ser feito é feito em casa. Mamãe, deixa eu chamar a tua atenção aqui, que a tua criança, se ela fica com o celular o dia inteiro na mão, você não trabalha essa criança, não traz atividade para essa criança. Os males que traz o celular. É assunto para um outro vídeo, você não consegue trabalhar essa criança, deixa a criança lá, ele está quietinho, está com o celular, mas está o dia inteiro com o celular. Vamos falar dos males que esse potencial aparelho traz, que eu estou usando ele aqui para gravar e falar com você, na mão de uma criança. Então, gente, é muito perigoso. Então vamos voltar à seletividade alimentar. O Gustavo, ele apresentou essa grande dificuldade e foi aceitando um após o outro, gente. Não é de uma vez, sem forçar essa criança. Chegou um momento em que eu forcei? Chegou. Você fez isso, Vanduí? Fiz. Eu forçava. Ele não queria, eu pegava, segurava ele, passava o alimento na boca dele, ele saía chorando e correndo. Isso está certo? Não, não, não. Está errado. Não se pode fazer isso. É uma atitude errada. Mas por desespero que nós fazemos. Então, se você está fazendo isso, para de fazer isso agora. Você está fazendo com que isso se torne aversivo para essa criança. Esse alimento ele nunca vai aceitar. Ou ele vai ter uma grande dificuldade e um tempo maior para aceitar os alimentos. Então, não é forçando. É ofertando. E essa criança vai ter a recusa, você vai ofertar de novo e quantas vezes for necessário. Quando mamãe, eu falei no outro vídeo e falo agora, for fazer a tua comida, deixa essa criança próximo ali da tua cozinha, deixando livre aí, longe do fogão, por causa de panelas, do fogo e tudo mais. Ok? Então, não deixa de ofertar a tua criança.
Quando você for comer, quando você for ofertar a tua criança, oferta de uma maneira lúdica, sabe? Brinca com a tua criança. Gente, as crianças autistas, elas têm uma grande dificuldade em aceitar uma demanda, em fazer aquilo que você pede para ela quando você simplesmente pede. Um exemplo, filho, pega aquilo, faz isso, faz isso. O Gustavo tá ali rindo, porque eu sempre chamo ele tá ali brincando. Então, gente, é bem complicado isso, você tem que fazer de maneira lúdica, brincando, eles têm dificuldade nessa aceitação. Então, como que eu fiz isso com o Gustavo? Por meio de brincadeiras. O que é que eu faço? Eu pego o alimento, minha vez, sua vez. Ele vai aceitar. Gente, é da primeira vez? Não. É da segunda? Não. É da terceira? Não. Vai de como você está levando isso para a tua criança. Então, pega essas dicas que vai dar certo. Ah, mas o teu filho é desse jeito, o meu não é. É a maneira com que você vem tratando ele até hoje. É a maneira com que você está lidando com isso de quando começou até hoje. Então você precisa mudar. Gente, as crianças autistas, elas têm um potencial de aprendizagem. A inteligência deles é para lá de altíssima. Só que nós precisamos mudar os nossos comportamentos para que as nossas crianças venham a melhorar, venham a aprender, venham a ter aceitação. O Gustavo, ele tinha uma grande dificuldade de aceitação pelo não. Ele não aceitava de forma alguma. O mundo caía, desabava sobre a cabeça dele quando falávamos um não para ele. É assunto para um outro vídeo. Temos diversos assuntos aqui para falar. Então, não perca nenhum dos vídeos, porque cada um é mais importante do que o outro, ok? E não se esqueça de ativar o sininho, para que quando eu postar um vídeo aqui, você seja notificado e você consiga ver o vídeo, ok? Então, gente, não se esqueçam, não forcem a tua criança a comer, tá bom? Não força. Para com isso. Se você está fazendo isso a partir de hoje, para de forçar a tua criança a comer. Você precisa mudar os seus hábitos. Porque quando você mudar os seus hábitos, e isso eu estou falando de modo geral dentro da tua casa. O Gustavo, além dessa seletividade alimentar, ele também, a maioria dos autistas tem deficiência do sono, que seria, eu estou finalizando esse vídeo aqui, que seria o vídeo da semana passada. Como é um assunto mais amplo, um assunto que requer um pouco mais de atenção, eu quero estudar mais e mais sobre isso. Então esse era o assunto do vídeo da semana passada, o autismo versus deficiência do sono. A maioria dos autistas, a maioria deles, nascem com essa deficiência do sono, tá? Só vou dar uma palhinha sobre isso. E o que é isso, Vanduí? Deficiência do sono nada mais é do que a falta de melatonina. É isso mesmo que você está ouvindo. Deficiência do sono nada mais é do que a falta de melatonina. Nem em todos os casos. Ah, minha criança não dorme, então eu vou lá dar melatonina, eu vou comprar. Não, calma. Não se desespera, não faça nada, porque existe também vários outros fatores com que essa criança possa não estar dormindo. Existe a apneia do sono, existe vários fatores, ok? Mas a maioria desse probleminha da criança não dormir tarde. O Gustavo só dormia lá para as 3 horas da manhã, 3h30, 3h30, 4. E hoje, simplesmente ele dorme às 20, 20h30, no mais tardar às 21 horas. E acorda no dia seguinte, ele dorme de 11 a 12 horas. Isso foi fácil? Foi de um dia para a noite? Derramamos muitas lágrimas. Passei muitas noites acordado, revezando eu e a mãe do Gustavo. Ela dormia, eu ficava com ele. Ela acordava e assim a gente ia trocando até o dia amanhecer e eu ter que ir trabalhar. Foi fácil? Não, não foi fácil. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu passei por tudo isso e não tive uma ajuda, eu não tive um socorro. Você corre para médico, o médico enfia alopatia, taca alopatia na tua criança e a tua criança não precisa de alopatia. Esse é assunto do próximo vídeo. Autismo versus deficiência do sono. Não perca esse vídeo, ele vai estar pra lá de bom. Eu vou trazer um conteúdo muito cheio de informação sobre esse assunto, porque ele requer muita atenção e eu tenho certeza que vai ajudar você. Então, voltando para a seletividade alimentar. Hoje, o que o Gustavo come? Nós já conseguimos introduzir no Gustavo, ele já come
algumas bolachas, como bolacha de maisena, Cookers, ele come pão, ele come salgadinho, ele come pastel. O Gustavo começou a comer pastel, ele comia só a casquinha do pastel, o recheio ele não comia. Ele não aceitava, ele tirava grão por grão de carne. Detalhe, ele não comia um outro sabor de pastel, apenas o pastel de carne. E ele tirava todo o grãozinho de carne ali, toda a carne moída, ele tirava tudo. Eu vou obrigar e fazer essa criança comer tudo? Não, deixa ele se adaptar a comer aquele novo alimento, para que você consiga fazer ele comer um próximo e assim sucessivamente. Então, gente, não força a tua criança. E eu fui introduzindo, eu pegava um pedacinho de pastel, dava para ele junto com um pedacinho de carne, e ele foi comendo. Hoje, ele come tudo. Somos fabricantes de salgados. Ele começou comendo só a parte crocante do salgado, só aquela cobertura que fica crocante. Apenas aquilo e nada mais. Fomos introduzindo e apenas a coxinha. Hoje ele come todos os sabores com todo o recheio. Então, gente, foi de um dia para a noite, Vanduí? Não. Isso custou dedicação. Eu quero deixar para você aqui, mamãe, dedicação. Não é fácil para você. Ainda mais você, mamãe guerreira, você que cuida do teu filho sozinho, você que está sozinha nessa caminhada. Porque o pai, infelizmente, abandonou. Pai, eu vou sempre falar em todo vídeo, não abandona essa criança. Não deixa para essa mãe sozinha. Essa mãe sofre. Essa mãe entra em desespero. Essa mãe está em estado depressivo porque não está mais aguentando. É muito pesado o dia a dia. É sobre isso que eu estou falando, sobre o autismo no dia a dia de uma família que não tem dinheiro para levar um tratamento. Vocês têm noção? Eu não estou aqui fazendo melodrama, eu estou falando de uma realidade. Euzinho aqui, Vanduí, eu trabalho por dia em torno de 16 a 18 horas. Para quê? Para conseguir pagar uma escola particular, para conseguir pagar o convênio do meu filho e conseguir dar para ele um pouquinho daquilo que ele necessita. Então, eu tenho esse sofrimento. E aquelas pessoas que não podem. E essa mãe como você, que está aí, que não consegue ficar com o teu filho porque tem que trabalhar e deixar com alguém. Nós estamos falando dessa situação. A mídia não fala sobre isso. Mas eu aqui neste canal, eu estou falando sobre isso e quero chamar a atenção de você, de vocês, autoridades. Essas mães precisam de um olhar especial. Não é só o autista que precisa de tratamento. A família dos autistas precisa de tratamento. Nós já quase entramos em estado de depressão. Nós caminhamos para a depressão. Só que somos fortes porque somos cristãos e oramos e temos um Deus que tudo pode e reagimos a isso. Isso é assunto para um próximo vídeo, mas eu quero chamar a atenção aqui das autoridades. Se você gostou desse vídeo, se você achou bacana esse vídeo, compartilhe esse vídeo em massa para que as autoridades se sensibilizem. Porque você tem uma mãe que trabalha, você tem uma mãe que guerreia, deixa o filho com a mãe, deixa o filho com a avó, deixa o filho com o sobrinho, com a tia, enfim, para poder buscar o alimento para essa criança, para você buscar para essa criança o mínimo sequer de um tratamento, o mínimo sequer de um medicamento. Sendo que essas crianças têm assunto para um outro momento também. Existe um benefício para essas crianças, que o governo simplesmente, ele estende, diz que a criança tem direito, mas por outro lado, pega com a outra mão e diz, não, eu não vou te dar. É muito complicado essa questão, eu vou falar sobre isso em outro momento, em outro vídeo. Ok, pessoal? Está aqui o Gustavinho, aqui do meu lado, acabou de passar aqui, tá? Eu estou gravando aqui na sala de casa, é o momento que eu tenho, daqui a pouco saio para trabalhar de novo, é um pouquinho às pressas. E é isso, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos, compartilha, dá aquele joinha, dá aquele like, não se esqueça de ativar o sininho, porque o próximo vídeo daqui a pouco vai entrar no ar. Até mais, um abraço e fica com Deus.